Bom, pessoal, nesse vídeo que nós vamos fazer agora, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os triângulos, revendo um pouquinho, coisa rápida, um pouquinho sobre o que a gente falou sobre triângulos. Primeiro, a gente classificou os triângulos, a gente classifica ele quanto aos lados. Por exemplo, quando o triângulo é equilátero, quando todos os lados dele são iguais. Então, ele é equilátero porque ele tem todos os lados iguais. Quando ele é isósceles, ele só tem dois lados iguais. Então, isósceles, dois lados iguais. E escaleno, os três lados diferentes. Então, aqui, o 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. Então, os três lados diferentes, triângulos escaleno. Essa é a classificação quanto aos lados. Aí a gente vem com a classificação quanto aos ângulos. Eu chamo o triângulo de retângulo se ele tem um ângulo reto, por isso que é retângulo. Eu chamo o triângulo de acutângulo quando os ângulos deles são agudos. O que são ângulos agudos? São aqueles menores que 90 graus. Então, ângulos agudos. Então, se o meu triângulo é composto por ângulos menores de 90, ele é um triângulo acutângulo. E o último, obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. Quando que um ângulo é obtuso? Quando ele é maior que 90 graus. Então, 90 graus, triângulo retângulo. Se são menores de 90, triângulo acutângulo. Se tem um ângulo maior que 90, triângulo obtusângulo. Então, isso aí são as classificações. Além disso, nós falamos sobre mais outras duas coisas principais que nós vamos rever agora, que são sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Por exemplo, eu tenho... Desculpa o desenho, porque no celular à mão livre ele não fica tão legal, tá, gente? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês um triângulo. Esses meus três ângulos aqui, se eu somo esses três ângulos, vamos falar que é o ângulo A, o B e o C. A mais o B mais o C sempre vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Então, isso foi uma das coisas que a gente viu, que a gente tratou lá em Teorema de Tales, que a gente viu condição de existência, e vimos também sobre a teoria do ângulo, o teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo? Se eu tenho um ângulo externo, eu consigo achar o valor desse ângulo somando os meus dois ângulos opostos a ele. Ou seja, ó, esse ângulozinho aqui azul é o que a gente chama de adjacente, que está junto. Esses outros dois que estão em vermelho aqui, eu chamo de opostos. Por quê? Porque ele não se encontra com esse meu vermelho de fora. Então, para eu achar, ó, vou fazer novamente, vou fazer de outra cor. Ó, eu tenho um triângulo, fiz um ângulo do lado de fora, tanto faz o lugar. Tô fazendo um ângulo externo aqui, ó. Decidi fazer esse ângulo externo amarelo. Para eu achar esse ângulo amarelo, eu tenho três ângulos dentro, ó. Esse azulzinho e vou ter esses dois ângulos rosas. Esse ângulo, ó, 1, 2 e 3. O 3 é o adjacente, que é esse que eu fiz inicialmente de azul. E esses outros dois são os opostos. Então, se eu quiser achar o valor de A, eu tenho que somar esses dois ângulos opostos. E aí eu acho o valor de A. Então, ó, eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um ângulo externo, ou seja, um ângulo que está do lado de fora. Então, vou chamar esse ângulo de A. E aqui eu vou chamar esse ângulo de B, esse ângulo de C e esse de D. Como eu acho o valor de A? A é igual a B mais C. Ou seja, se eu somo os dois ângulos opostos ao ângulo de fora, eu consigo encontrar ele. Então, isso daí é só uma revisão rápida, só pra gente relembrar, tá bom, pessoal? Na lista de exercício que eu tô mandando pra vocês, tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e se não entendeu, a gente explica de novo, tá bom? Um beijo pra vocês. Até mais!